Eu tenho hoje um recado do Senhor para todas as pessoas que verem esse vídeo. Noite passada eu estava em oração, há 2 noites buscando respostas da parte do Senhor. E quando foi ontem, eu tive um sonho onde que o Senhor me mostrou e falou comigo e me disse que chegou o avivamento. E ele me mostrou muitas pessoas dentro de suas casas, dentro de carros, orando ao mesmo tempo. Pessoas tocadas pelo Espírito Santo, todas ao mesmo tempo. E no sonho eu andava e caminhava, entrava em casas e saía de casas e entrava, e como se eu transpassasse todos esses lugares para eu ver como que estava o interior de cada casa. E quanto mais casas eu passava, eu via prostrados de joelhos, pessoas normais, simples, que estavam ali no seu dia a dia e do nada sentiu vontade de orar. Mas não era um avivamento como a pessoa pular, falar em línguas. Eram joelhos no chão e cabeça no pó e oração. E quanto mais eu andava, eu entrei em ônibus, eu entrei em casas, eu entrei em carros, teve um carro que eu entrei que ele era um Jeep. E quando eu transpassei aquele carro, tinha umas 3 pessoas em prantos orando dentro deste Jeep. E eu fui entrando e transpassando carros e casas pelo Espírito do Senhor que estava me impulsionando. Eu não escolhia o lugar que eu ia, eu simplesmente transpassava cada casa dessa e todas as pessoas estavam sendo tocadas para entrar em uma intimidade com o Espírito Santo, em oração. E eu cheguei em um determinado lugar que havia uma multidão de pé. E todas essas pessoas estavam todas esperando o avivamento. E o Senhor me falou assim: profetiza. Ele disse para mim: profetiza. E eu levantava minha mão para o céu e eu dizia: Pai, o que tu queres que eu profetize? E ele disse para mim: oração. Profetize que todos esses entrarão na intimidade, na oração comigo. E eu começava a clamar e eu gritava: vamos orar, vamos orar, vamos orar. E eu começava a clamar e eu gritava: vamos orar. E eu comecei a andar agora. Eu andava no meio dessa multidão como se eu estivesse empurrando a multidão. E eu ia empurrando quem estava na minha frente. E aqueles que estavam na minha frente, que iam sendo empurrados por aquela força que me impulsionava, todos eles entendiam que é necessário orar. O avivamento começou. E quando eu cheguei no final daquela multidão, o Senhor me disse isso: é chegado o avivamento. Você só precisa orar e profetizar. E eu acordei. E eu acordei impactada e eu entrei na oração. E eu nunca vi o céu aberto como eu vi ontem. Eu consegui orar 3 horas, simplesmente dizendo: vem, Senhor Jesus. Cada lágrima que caía do meu olho, na minha mente, no meu inconsciente, no meu consciente e na minha sanidade mental, todo o meu corpo, todo o meu espírito, todo o meu ser, todas as minhas moléculas, todos os meus átomos diziam: vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus. Aleluia.